Fica só entre nós, hein? Claro. Não fala nada pra... Pode deixar. Oi, filho. Ó, mãe. Ô, Bruninha, vem tomar seu café, bem. Vai chegar atrasada na escola. Caro isso aqui, hein? Não tinha um mais barato, não? Quando é que você entende alguma coisa de construção? Vai começar. Eu posso não entender nada de construção, mas eu sei muito bem que dinheiro não cai do céu, não. Você viu quanto que a gente está devendo para a mercearia, Genô? Amor, já falei, tá tudo sob controle. Vocês não mudam, hein? Deixa eu ver se a Bruninha tá pronta, porque tá na hora dela ir pra escola. O bom de tudo isso é que eu tô adorando ter a nossa netinha aqui o tempo todo. Sabia. Genô, vê se não vai botar os pés pelas mãos, hein? Mas eu já falei, não precisa se preocupar. Ó, tá tocando o telefone. Quero só ver. Alô? Seu Raimundo. Como é que vão as coisas aí no mercadinho? Puxa, seu Raimundo, eu não sei nem o que falar pro senhor. O senhor sabe, eu não costumo deixar o fiado tanto tempo pendurado assim, mas é que as coisas aqui em casa... O meu filho trouxe a minha nora e minha neta para morar aqui, as despesas subiram bastante. Então ó, não se preocupa. Essa semana mesmo eu passo aí pra gente acertar tudo. Tá bom, obrigado, seu Raimundo, obrigado. Tá bom, tchau, até logo. Que papéis são esses aí, Genô? Não, nada, papel, é coisa minha, não tem nada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aqui, Pequinho. Que monte de conta é essa aqui? Não estão pagas? Não, tá tudo atrasado. Como? Genô, você costuma pagar tudo em dia? O que aconteceu? Vera, esse puxadinho aí, eu tive que fazer um empréstimo no banco para pagar uma tela de construção. Como, Genô? Você não me contou? Ué, agora tem que falar tudo agora? Mas que é isso? Mas faz tanto tempo. Você ainda não pagou as parcelas do empréstimo? Não. E ainda por cima fiz outro empréstimo. Agenor! O que você queria que eu fizesse? O dinheiro da aposentadoria é tão pouquinho e teve que fazer esse puxadinho, ainda depois eles estão morando aqui. Tem despesa de água, tem despesa de telefone, despesa de conta de luz. A mercearia, então, nem se fala, pelo amor de Deus. Agenor. Mas e o Carlos, agora que ele arrumou emprego, ele não tá ajudando nas contas? Não, ainda não. Você não falou com ele? Falar com ele? Pra falar a verdade, eu fiquei com medo de falar com ele, porque de repente ele fica bravo, vai embora e leva a Bruninha também. Você estava gostando tanto de ficar com ela por aqui. E eu fico pensando também que diabo de pai eu sou que não consegue alimentar nem a própria família. Ai, Genô. Bom, eu sei que você é bom pai, mas seu filho é um homem feito já. Ele pode ajudar, sim. E nem por isso você vai ser menos pai. Eu não sei mais o que fazer. Eu tô desesperado. Acho que a gente vai ter que fazer um empréstimo. Calma, Genô.
Olha, vamos parar e pensar antes de tomar qualquer decisão. Vamos, um pouquinho só. Um pouquinho. Ô, Genor, eu sou muito agradecida, viu? Você sempre cuidou das contas aqui de casa. Mas a gente sabe que na hora do problema você perde a cabeça e faz as coisas por impulso, né? Não quer ouvir a gente, não pede ajuda, né? Mas quando é dinheiro, o negócio muda de figura. Com dinheiro a gente tem que ser cuidadoso, tem que parar, sentar, fazer as contas, se planejar. Vou ter que dar o braço a torcer, você tem razão. Tem que planejar. Você sabe que eu fui lá no banco, falei com o gerente, e ele me disse uma coisa boa, ainda bem que eu fiz um empréstimo consignado. É uma linha de crédito em parcelas fixas descontadas na aposentadoria e com taxas menores do que todas as outras linhas de crédito. Ainda bem. Empréstimo é bom, mas a gente tem que saber quando e como usar. É verdade, você tem razão. Eu sou muito impulsivo, né? Penso, já vou fazendo, nem penso para fazer e acabo fazendo. Olha aqui, eu lembrei de uma coisa. A Joana me falou que ela e o marido dela uma vez estavam endividados. Aí eles foram no banco e renegociaram as dívidas. A gente não podia tentar fazer isso? Olha só. Eu acho que amanhã mesmo eu vou no banco, vou fazer isso, vou conversar com Não, eles. tem mais uma coisa. Ela falou que dá para ligar pro INSS. Lá eles vão te dar toda a informação sobre as dívidas e tudo mais. Ah, Vera, você sabe tudo, você lembra de tudo, que coisa boa. Então vamos fazer, faz o seguinte, ó. Você vai me falando quanto que a gente gasta em cada coisa por mês. Eu vou anotando aqui. Ó, Bom, então vou separar tudo, conta Tá, de luz. Tá bom. Não tá dando para pagar mesmo não, o dinheiro não vai dar, viu? Não, mas calma, calma. Nós vamos pensar nas alternativas. Sempre tem alternativa. Né? Por exemplo, a primeira coisa. Você vai criar vergonha na cara e falar com o seu filho. Vou. Amanhã mesmo. Não, eu vou falar com ele hoje mesmo. Ainda tem mais uma coisa. Nós vamos ter que cortar algumas despesas, viu, seu Agenor? Cortar o quê? A gente não tem luxo nenhum, cortar onde? Aquele cafezinho, a coxinha que você come todo santo dia lá no bairro do Zé, hein? Por exemplo. Pera, isso é uma coisa tão baratinha, isso não vai fazer diferença nenhuma. Como é que vai fazer uma coxinha, uma diferença? Uma vez só não faz, mas todo dia, olha, no final do mês faz uma baita diferença. Pega aí, R$4, multiplica por 30 no final do mês, vai dar quanto? 120. 120. Não, mas eu também posso ajudar, eu posso parar de fazer a unha, né? No salão da Dagmar. O que era bom mesmo era aumentar a minha aposentadoria. Ai, já não vamos parar de sonhar? Vamos pensar nas alternativas, nós temos que ser criativos. Criativo, você sabe que a gente podia fazer uns bicos por aí, né? Uns bicos? Eu podia fazer uns bicos. Você sabe que eu sei fazer um monte de serviço. Eu posso ir na vizinhança perguntando se alguém quer que eu faça algum serviço. Se eu puder botar tudo, nossas contas tudo no azul, eu ia ficar bem contente. Eu gostei da ideia. Eu também podia pensar. Olha, eu podia cuidar de algumas crianças, né? Porque durante o dia, pois eu já cuido da Bruninha mesmo, né? Ai, Agenor, se a gente fizer uma economia bem grande, E lá vem você. a gente vai poder fazer aquela viagem dos seus sonhos. Nós vamos pra Fortaleza. Ah, nós vamos em Fortaleza, deixar aqui, ó. contente. Eu vou pra Fortaleza. Você vai o chapéu. Vamos pra Fortaleza, meu filho. Mas você já tá pronto. Então manda fazer a mala. Faz a mala agora. Oi, Laura. Acho que já pode cortar.
E aí, gente, é uma situação, né, que o seu Agenor se meteu complicada, né? Sim. Às vezes, né, a gente ensinar uma coisa que a gente não vivencia, né? Então, é difícil. Os professores eles estão sendo formados, na verdade, agora, né? Porque quem aqui, né, sabe que é professor, a gente não teve isso, né? Eu, com a minha. Eu hoje tenho 45 anos, né? Com essa carinha de 65, mas eu tenho 45. Mas, literalmente, assim, eu trabalho desde os 15 anos de idade, né? E eu fico pensando assim, pô, se eu tivesse, né, o mínimo de cabeça quando eu trabalhava, né, financeiramente, ou se a minha mãe tivesse tido essa educação e meu pai, né, de passar isso também, porque eles também não. A gente antigamente a gente tinha muita dificuldade de ter acesso à informação, né? Hoje em dia não, a gente tem aí vídeo, YouTube, não sei o quê. Mas eu, né, tinha conseguido, vamos dizer assim, estar numa condição muito melhor, né? Teria entrado para a universidade, né, quando eu fui estudar, numa situação muito melhor. E, na verdade, sempre foi aquela coisa, né? Do que entra, você gasta, às vezes você gasta mais do que entra, né? Mas é a facilidade, né, que a gente sempre teve, né, de negócio, ainda mais morando em cidade pequena, de interior, que você tem acesso a crédito, todo mundo conhece a sua família, né, e tudo. É verdade. E aí, mas nunca é tarde demais, né? Eu falo que a minha mudança aqui para o Paraná, né, e um tempo já lá de Pernambuco, foi o que deu o grande gatilho na vida da minha família nessa questão financeira, sabe? Então nunca é tarde demais, eu acho que nunca é tarde demais. A gente precisa saber quanto a gente ganha, não é isso? E a gente precisa saber quanto a gente gasta, tá? Aqui, né, nesse cartãozinho que eu mandei para vocês, quando a gente fez da outra vez, eu imprimi isso, né, para a gente fazer na sala, mas é aquilo que eu falo para vocês, ferramenta boa é ferramenta que a gente sabe usar, tá? Uma coisa fácil da gente saber é quanto a gente ganha. E de onde vem o nosso dinheiro? Porque na maioria das vezes a gente tem um número de fontes, né? Não vou dizer que são todos, né? Tem gente que às vezes tem muitas fontes de renda. Mas na maioria das vezes a gente tem ali duas, né, fontes de renda, uma fonte de renda, né, três fontes de renda. Então talvez tenha a própria aposentadoria, talvez uma pensão, talvez um aluguel de um imóvel ou de alguns imóveis, né? Talvez algum bico, né, ou algum trabalhinho que faz por fora, uma venda de produto, alguma coisa assim. Então as fontes de renda, elas são menores e elas são mais fáceis de serem identificadas. Mesmo aqueles que têm renda variável, né? Talvez que tenham um certo valor, esse mês eu consegui vender mais, esse mês eu consegui vender menos, mas sempre tem aquela média, né? Então é importante a gente contabilizar isso aí, tá? O outro passo é a gente estabelecer aquilo que são despesas que são essenciais e aquilo que não são essenciais. E a gente mapear isso dentro da nossa vida financeira, do nosso orçamento doméstico. Então, foi justamente isso, né, que aconteceu com o filho do seu Agenor. O que aconteceu com o filho do seu Agenor? Ele ganhava X e a esposa ganhava Y. Né? Então, X mais Y, vamos dizer que eles ganhavam R$ 3.000, né? Cada um ganhava 1.500, só para dar um exemplo. Ora, quando a esposa foi demitida, a renda deles caiu o quê? Para R$ 1.500. O que naturalmente se deveria fazer? Reduzir as despesas pela metade. Sempre é possível fazer isso? Nem sempre, tá? Nem sempre é possível você reduzir as despesas proporcionalmente à queda da renda.
Então, por exemplo, talvez eles conseguissem reduzir 30%, ainda ia ficar um déficit de 20%. Da onde tem que sair esse dinheiro? Tem que sair da reserva. Por exemplo, né, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu estou com 130 quilos, né, ganhei nessa pandemia. Eu tenho 1,86 m, mas mesmo assim eu estou bem gordinho. Para eu conseguir emagrecer, eu tenho que gastar mais energia do que aquilo que eu estou conseguindo acumular, né? Então, literalmente, é isso. Da onde que tem que sair? Eu vou comer bem menos. Da onde vai sair para manter o meu corpo? Da reserva que está acumulada na forma de gordura. E haja gordura. Né? Então, é essa gordurinha, né, no orçamento da gente, que a gente tem que começar a separar. A gente tem que começar a guardar. Né? Aí, vou brincar aqui com a Renata aqui. A Renata falou assim, o Álvaro vai falar que título de capitalização é o pior investimento. Certeza, ela já sabe. Não é um bom investimento. Mas sabe o que é mais importante do que, às vezes, no primeiro momento, é a gente escolher o investimento? É a gente aprender a poupar. É a gente ter o hábito de poupar. Então, na minha cabeça, mais importante do que você se preocupar agora, tá? Com qual é o melhor investimento, o que eu vou ganhar mais dinheiro, não sei o que, etc. Tal, se você não tem o hábito de poupar, é aprender a poupar. Então, a nossa despesa, ela não pode ser igual à nossa receita. Eu sei que dá uma baita sensação de alívio para todo mundo, né? Eu cansei de ouvir isso, cansei de ter essa sensação. Eu durmo em paz porque eu paguei todas as minhas contas. Mas não sobrou R$1. Mas tudo que eu comprei eu paguei. Mas não me sobra R$1. O que acontece? Na hora do imprevisto, na hora do aperto, você não tem reserva para ter. Você não tem uma gordurinha para queimar. Né? E aí você tem que pegar a gordurinha dos outros. De quem que é a gordurinha? A gordurinha do banco. Que não vai te passar a gordurinha sem te cobrar mais uma gordurinha em cima. Né? Então, quando a gente pega o dinheiro, né, emprestado com alguém, a gente está transferindo para ele uma riqueza que podia ser nossa. A gente está assim, olha, eu não quero ter esse dinheiro, eu vou dar para você. Percebe? O importante é começar a aprender a poupar. Então, assim, da onde vão sair esses cortes? Né? Ou da onde vai sair essa questão? Vai sair da onde você acha que talvez seja uma despesa que não seja tão essencial. E aí, quando eu estou dizendo não essencial, tá, gente? Que é aquilo que eu quero falar de novo para vocês, não existe certo e errado, não quer dizer que para você não seja importante ou que não te faça bem. Né? Então, por exemplo, muitas vezes, eu vou falar da minha mãe. Minha mãe, ela, se depender dela, ela deixa de comprar comida para ela, mas ela não deixa faltar nada para os cachorros, né? Que são a companhia dela. Percebe? Mas tem como, é que eu falo com ela, tem como, você não precisa passar fome, né? Você não precisa deixar de comer, né? Mas você também, você pode tentar se organizar melhor. Mas é que santo de casa não faz milagre, né? Eu não sei se você já ouviu esse ditado, mas santo de casa não faz milagre, não. Mas a gente vai se acertando. Então, esse foi um problema que o seu Agenor teve. Né? Qual foi o segundo problema? Não sei se vocês perceberam, mas não havia diálogo entre as partes envolvidas. Né? Eu sei que isso é cultural, tá, gente? De novo, a gente foi criado assim, eu fui criado assim, talvez muitos de vocês também tenham sido criados assim, mas assim,
é aquela coisa do homem é o provedor da casa, né? Então, nessa parte de prover a casa, a decisão é do homem e a mulher não tem que se envolver, a mulher é aquela que cuida do lar, ou mesmo que ela trabalhe, mas assim, o dinheiro da mulher é o dinheiro da mulher, não entra na casa, porque eu sei que tem muitos tabus, muitos paradigmas a serem quebrados, tá? Mas ali faltou diálogo, né? Faltou diálogo do seu Agenor com a esposa, porque afinal eles também estavam, né? Era uma decisão sobre o filho dos dois, né? O filho não é de um só. E faltou também a capacidade de diálogo dele com o próprio filho, né? E isso é uma questão que a gente vê no depoimento, né, de vocês e tudo, porque afinal é o filho, você não vai deixar um filho em desalento, né? Tudo bem, ele errou, mas tá, errou, agora a gente tem que tentar. Só que uma situação que era para ser temporária, eu não sei se vocês perceberam, passou 2 anos no vídeo, né? E ela foi se perpetuando. Mesmo quando, tá? Eles voltaram a trabalhar. E eu tive situação similar na minha família, né? Na família da minha esposa, que era exatamente isso. Só que ali aconteceu, vamos dizer assim, na minha família aconteceu o segundo. Chegou uma hora que a nora não aguentou mais a sogra e foi lá e, e decidiu que ó, ou a gente sai, a gente separa, né? Aí o cara acabou que se espertou, né? Mas é exatamente isso. Gera uma zona de conforto. E aquele dinheiro que os filhos, a nora, ganhavam, ora, e que não ajudavam em casa, né, na casa ali onde eles estavam, onde os pais estavam segurando todas as pontas, começou a trazer a eles um padrão de vida acima do que é a realidade deles. Percebe? Porque é óbvio, se ele não tem que ajudar na energia elétrica, se ele não ajuda na água, se ele não tem um aluguel mais, se ele não ajuda em várias situações, numa compra de supermercado, sobra dinheiro para ir numa festa, sobra dinheiro para comprar uma roupa de marca, que na cabeça de muitas pessoas fazem com que elas sejam melhor aceitas na sociedade, porque a sociedade vê que elas estão numa situação financeira, num patamar financeiro, né? É literalmente, assim, eu vou brincar aqui com as mulheres, tá? Vocês me desculpem se vocês se sentirem ofendidos, não é a minha intenção, é só uma brincadeira. Mas o pessoal fala assim, a mulher, ela se arruma para quê? Ela se arruma para o marido ou para o namorado ou ela se arruma para outra mulher, né? Fica aquela dúvida, assim, né? Muitas vezes é isso. Por que a pessoa compra um carro novo? Por que a pessoa, às vezes, vai comprar uma roupa nova? Por que a pessoa, né, muitas vezes não é por uma necessidade, é por uma questão de aceitação social dentro daquele meio que eles vivem, né? Dona Nina, eu vou pedir 5 minutinhos para a senhora, por gentileza, só para eu concluir o raciocínio, tá? Mas aí assim eu já libero. Então, essa foi uma questão que aconteceu ali nesse vídeo que a gente viu, tá? Então, assim, o que eu gostaria de trazer para vocês, né, de pensamento é, olha, vamos pensar em ter uma despesa um pouquinho menor, tá? Um pouquinho menor do que as nossas receitas, para a gente conseguir, né, então, ter esse colchão financeiro, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês, tá, para a gente pensar, é sobre padrão de vida, né? Padrão de vida, tá? Eu vou deixar aqui né, minha visão sobre isso. O padrão de vida quem escolhe é a gente, tá? E aí eu vou falar com vocês de novo, né? Muitas vezes esse padrão de vida que as pessoas tentam atingir, ele é pautado pela sociedade. E algumas pessoas, elas acabam entendendo que é necessário. Então, por exemplo,
Eu tenho meu cunhado, ele é advogado, ele acha que ele tem que ter os melhores carros e os melhores ternos para ele ser reconhecido como um bom advogado, né? Ou seja, ele, enquanto advogado, não é talvez o número de causas que ele ganhe, né? Mas, para ele ser reconhecido um advogado como tendo sucesso, é o quanto ele consegue demonstrar que ele tem financeiramente. Embora financeiramente ele vive apertado. Mas a visão da sociedade é muito de julgar pelas aparências. E aí, na próxima aula, na semana que vem, a gente vai conversar, inclusive, essa questão das aparências, porque isso é uma ferramenta muito usada na questão de golpes. Né? Essa questão da gente julgar pela aparência. Tá? Então, quando a gente vê aqui, olha, né, quando vocês olham, então, a fotografia de vocês das despesas, vejam, aqui tem R$ 905, né, de despesas que foram, vamos dizer, assinaladas aqui nesse exemplo. Quanto que foram os ganhos? 930, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, né, espero que sim. E os gastos, 905. Sobrou R$ 25 no final do mês. Ora, o que eu vou fazer com esses R$ 25? Né? Bom, esses R$ 25 eu posso usar no mês para ter um capricho, né, fazer um agrado para mim mesmo, né, ou para quem eu queira fazer, né, porque isso não vai comprometer, e aí eu não tenho ganho nenhum. Ou eu posso simplesmente pegar esse dinheiro e guardar, tá? Uma coisa que é interessante, né, e que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, é que a gente não deve pensar só em guardar, né, e a gente tem que tentar fazer isso, não só se sobrar, né, porque senão a gente sempre acostuma que não sobra. Então, assim, pensem em primeiro se pagar, né? Então, olha, se eu quero poupar R$ 50 por mês, assim que receber o salário, vai lá e tire R$ 50 e bote na poupança. Na poupança, na previdência privada, ou seja, onde vocês acharem melhor. O importante é poupar. E aí, vai fazendo essas contas para você poder atingir. E aí você vai ver que talvez, pode ser que num determinado mês, você tenha que cortar ali, olha, em vez de, que nem a dona do vídeo falou lá, né, que eu esqueci o nome dela, em vez de eu ir, talvez, toda semana fazer a unha, eu vou fazer 2 vezes, né, no mês, né, fazer as unhas. Ela não deixa de fazer uma coisa que lhe agrada, mas ela adequa isso dentro do seu orçamento, né? Então, esse é o sentido da gente pensar em orçamento doméstico, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui. Então, assim, desse ensinamento, né, desse vídeo, né, eu acho que algumas coisas dessas, né, essas coisas que eu falei, é que eu gostaria que a gente começasse a pensar. E aí eu vou passar agora a palavra para a dona Nina.